O Brasil, país do futebol, do carnaval, ainda existe como imagem lá fora, mas eu acho que a imagem está muito mais diversificada hoje em dia. Há muito mais gente que toma consciência desse fato relativamente novo, de um Brasil como uma potência econômica realmente considerável, um dos BRICS, um país que elevou muitíssimo o seu perfil internacional nos últimos anos. A gente lá na Espanha, a gente sempre faz questão de ressaltar um país com todas as suas contradições, todas as suas belezas perante o mundo, mas também um país onde ainda apresenta um dos maiores indicadores de desigualdade social no mundo. Então isso é sempre forte, é sempre o lado da desmitificação do estereótipo, tal como está construído, e ao mesmo tempo de reforçar umas características pessoais que a gente tem e que podem ajudar ao mundo a fazer um diálogo intercultural. Tem dois aspectos da vida do brasileiro em Miami. Primeiro, se você considerar o Miami, o brasileiro que é o empresário que se mudou para lá por opção e vive nas margens das praias, nos canais, com grandes apartamentos, são ricos, bem-sucedidos financeiramente. Esse tem uma qualidade de vida excelente, foi por opção, fugindo da violência, do Rio ou de outros lugares, estudar os filhos. E há um outro brasileiro, que é o brasileiro que deixou a pátria, deixou o Brasil por necessidades financeiras. Esse foi buscar um encontro com a vida, fazer alguma coisa, construir um pé de meia. Esse é bem sofrido. Às vezes mora 10, 12 brasileiros num apartamento pequeno, às vezes dirige sem carteira de motorista. Então é uma vida difícil, não é os Estados Unidos, especialmente a América, não é esse sonho que todo mundo pensa. Na fronteira que nós vivemos, a gente não sente a diferença. A gente não sabe o que é Brasil e o que é Uruguai, não sabe se tu estás conversando com um brasileiro ou com um uruguaio. As histórias são as mesmas, as festas são as mesmas, frequentamos os mesmos clubes, falamos a mesma língua, o portunhol. Então, para nós não existe a diferença. Agora, não nos perguntem em questão de futebol naquela fronteira, quando joga Brasil e Uruguai, que aí a coisa muda muito, muito, muito. Quando cheguei lá, o primeiro dia de trabalho foi das 8 às 5 só. Isso daí é uma jornada bem pequena, porque a média de trabalho lá é de 10, no mínimo, a 12 horas de trabalho por dia. O normal seria 12 horas de trabalho por dia. Mas foi tão puxado que quando eu e ela chegamos, na nossa cozinha, a casa que nos deram, tinha um integral. Nós com a roupa suja de trabalho, chegamos, sentamos, acordamos no outro dia para ir para o trabalho. Simplesmente desmaiamos de cansaço. A grande maioria dos imigrantes, independentemente de estar documentado ou não, eles estão contribuindo para o desenvolvimento do país. Muitas vezes fazendo trabalhos que os nacionais locais não querem fazer. E, ao mesmo tempo, depois são demonizados pelos problemas. Agora, isso é uma atitude culturalmente preconceituosa. Então, também é um trabalho cultural a ser feito. A migração brasileira em Portugal, ela é muito flutuante, ela é volátil. O imigrante que está no Porto, na semana seguinte ele está em Braga, na próxima semana ele está em Coimbra e depois ele está em Lisboa, onde tiver o trabalho. Aqui você tem uma determinada inserção, você ou é estudante ou qualquer outra coisa, e quando você chega lá, normalmente chega por baixo, você vai pegar o trabalho que eles não querem, não é? Por isso, quando você muda de classe social, isso também é muito interessante para a gente conseguir viver e ter experiência de outras realidades, não é? Ali eu fui ser operário fabril, né? Eu saí daqui de estudante de história para ser operário fabril lá, é mesmo isso. Nós temos uma característica na nossa comunidade, são profissionais especializados que trabalham nas suas áreas específicas, não o desvio de função. Você não vai encontrar um engenheiro dirigindo táxi ou um administrador entregando pizza, como acontece em outras partes do mundo.
são brasileiros que são requisitados e que são transferidos do Brasil para Angola para trabalhar em determinado projeto. Normalmente o brasileiro que está trabalhando em Angola, ele vem ao Brasil 2, 3, 4 vezes ao ano. O que é que isso significa? Que o brasileiro que está em Angola, ele continua fazendo parte intensamente da cultura, da vida brasileira. Os principais problemas que a nossa comunidade enfrenta são a não documentação, alguns problemas psicológicos sérios, violência doméstica, barreira linguística e falta de integração. Então vamos ver quais são as grandes reivindicações, quais são aquelas que nós podemos realizar, quais são aquelas que envolvem um trabalho diplomático, sei lá, por exemplo, para um trabalhador brasileiro, por hipótese, no Japão, talvez um acordo de previdência social seja a coisa mais importante. Para um trabalhador rural brasileiro na Bolívia, o problema é diferente, é o problema de documentação, de legalização. Os brasileiros que vivem na Bolívia são nordestinos que foram nos anos 50, anos 60, anos 70 para a extração da borracha na Bolívia. No tempo dos seringais. E lá construíram família, criaram seus filhos e hoje vivem lá dentro sem a mínima condição de retornar ao Brasil. Há um outro problema sério dessas pessoas, que é a falta de documentação, inclusive brasileira, boliviana, dos filhos que às vezes nascem, nem sabem de que lado do território, porque nascem de parteiras, e às vezes é um rio e eles não têm muita noção territorial do que pertence ao Brasil, do que pertence à Bolívia. Essas pessoas são também nossos, de alguma forma, guardiães das questões amazônicas. Então, falando aí de brasileiro que vive nos centros urbanos, e nós aqui estamos falando de brasileiro que vive na floresta amazônica boliviana. É preciso caminhar meia hora, 1 hora, 2, 3 horas para chegar da casa de uma família para outra. Eu quero invitar todos os brasileiros que estão me ouvindo para uma reunião com o consulado brasileiro em Cobija para sacar seus documentos. Toda a fronteira com o Brasil está ocupada com uma boa porcentagem de brasileiros. É uma vida feita no Paraguai. Tudo porque nós começamos no mato, nós fomos comprar terra para trabalhar a terra. Então tudo que está lá feito, foi feito pela gente, tem participação da gente, da família. E daí a gente se sente em casa lá. Eu, apesar de ser brasileiro, não me naturalizei, mas eu me sinto paraguaio. Falamos em torno de 300 mil brasileiros hoje presentes no Paraguai, dos quais a Direção-Geral de Migrações calcula que 50% estão indocumentados. Portanto, há um projeto de lei que o senhor Otto Agripino ontem já mencionou, que é a Lei de Mercosul, sobre o tema de migrações. Normalmente os brasileiros no exterior são muito trabalhadores, organizados, é uma imigração séria, isso eu posso dizer até por testemunho pessoal, que se integra muito bem nas comunidades locais, não se formam nenhum tipo de guetos. Os brasileiros são extremamente responsáveis no exterior, então, e procuram realizar, e normalmente são bem-sucedidos, em geral. Quer dizer, lógico, tem situações mais esdrúxulas, mas em geral o migrante brasileiro é um colaborador da comunidade a qual ele se destina. Vale dizer que uma empresa de seguros da Holanda, grande, a maior da Holanda, fez um comercial falando sobre... Era um comercial que tratava sobre limpeza dentro de uma casa. E eles pegaram 2 brasileiras conversando em português num comercial holandês, deixando claro que se tem alguém que faz o serviço bem feito, de confiança, são as brasileiras. O Orlando tira a calça com a cueca dentro. Por que não tira a cueca dentro da calça? Ele fica 5 dias com a mesma cueca. Sabe, a Maria tá ganhando 10 euros. 10 euros pra limpar? Tá trabalhando depois do expediente. Não. É.
Ave Maria, o que é isso? Esses demônios dessas crianças fizeram festa aqui de novo. Se os pais soubessem... Tanto dinheiro e tão mau gosto pra música. Você viu algo diferente na senhora Vandermeyer? O que? Os peitos? Silicone, com certeza.